Olá, seja bem-vindo, sou o professor Marcos Alberto e essa videoaula é referente à correção da semana 2 do PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, o PET de matemática. E se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Questão número 1. Um nadador faz seu treino diário. Enquanto isso, seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isto corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. Então vamos lá, número de voltas. Se ele der uma volta, ele vai gastar zero tempo, ok? Uma volta ele vai gastar 45 segundos. No caso aqui o tempo 0 segundos, né? Depois 45 segundos. Duas voltas, 90 segundos. Três voltas, 130 segundos, 135 segundos e assim por diante. Então dá para a gente perceber que a cada volta ele demora 45 minutos, 45 segundos, beleza? Faça uma lei que relacione T com V. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o que está pedindo na primeira opção. A ideia é a seguinte: eu tenho aqui a velocidade, eu vou relacionar com o tempo, beleza? Eu vou tirar esse igual ali porque esse igual não vai ficar legal. Então a ideia é a seguinte, ó. Para cada volta nós verificamos que ele está demorando 45 segundos. Então 45 vezes zero, aqui é zero voltas, tá? Isso aqui é igual a zero, então aqui é meu V e aqui meu T. Depois, 45 vezes 1, isso aqui é igual a 45 segundos. 45, né? Coloquei 41. Depois, 45 vezes 2, isso aqui vai ser 90, então vai demorar 90 segundos para dar duas voltas. Depois, 45 vezes 3 é igual a 135, então demora 135 segundos para dar três voltas. E isso aqui vai prosseguir infinitamente. Uma maneira de a gente verificar isso é o seguinte: cada volta eu poderia colocar assim, ó. O tempo que ele vai demorar para dar uma volta é o quê? É igual a 45. Eu poderia colocar diferente, né? Depois eu coloco, inverto a igualdade, mas assim, o tempo que ele demora para dar uma volta é igual a quanto? É igual a 45 vezes V, ou melhor, o tempo que ele vai gastar para dar determinada quantidade de voltas. Se ele der uma volta, vai demorar 45 segundos. Duas voltas, 90 segundos e assim por diante. Invertendo essa igualdade, eu posso colocar assim, ó, o tempo que ele demora é igual a 45V, beleza? Então, eu estou relacionando o T e o tempo. Então, se eu quero saber quanto tempo que ele demora para dar 10 voltas, então eu vou lá e faço assim, ó. Vou lá, o tempo que ele demora para dar 10 voltas é 45 vezes 10, então ele vai demorar 450 segundos para dar 10 voltas, beleza? Então essa aqui era a primeira parte que está pedindo. A segunda parte, vou ler com vocês, está falando o seguinte: generalize essa função utilizando x e y, determine o domínio, contradomínio e a imagem dessa função. Lembre-se que você está escrevendo o domínio, contradomínio e imagem da função generalizada. Então vamos lá. Ver como a gente podemos fazer isso. Eu poderia chamar aqui, ó, vou chamar o t de y, beleza? Porque ele depende do x, no caso depende da velocidade. E vou chamar aqui, ó, a velocidade, vou chamar de x, ok? Então a minha função ficaria assim, ó, y é igual a 45x. Então essa é a função generalizada, tá bom? Então, y é igual a 45x, vou colocar aqui uma setinha, ó. Essa aqui é a função que está pedindo. Aí depois está pedindo o seguinte, determine o domínio. Eu vou chamar aqui o domínio de D, beleza? Então, o domínio é quem? Lembrando que domínio aqui é o x, tá? E esse o x eu chamei de voltas. Então, essa coluna aqui, que é meu domínio, a coluna das voltas. Na verdade, nem deu para enxergar ali, porque está de amarelo, né? Essa coluna aqui, ó, é meu domínio. Então, quais são os valores que aparecem ali? Os valores que aparecem é o 0, deixa eu mudar de cor novamente, porque não está dando para enxergar. O 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Então, eu posso falar que o domínio, na verdade, é quem? É o conjunto dos números naturais, beleza? Enquanto que o contradomínio seria quem? Eu vou chamar de CD aqui, tá? O contradomínio seria eu posso falar que contradomínio conjunto dos números naturais, beleza?
que seria quem? Quem são os números naturais? Deixa eu colocar aqui para vocês. É o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. Então, nessa coluna aqui do tempo, eu vou ter só números naturais. No caso dessa coluna que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, aqui eu só tenho números naturais. Mas só quais são os valores que aparecem aqui, ó? Aparece o 0, o 45, o 90, o 135, o 180, 225 e assim por diante. Então, eu vou falar que esses caras que aparecem nessa coluna ali seria a minha imagem. E eu vou escrever imagem dessa forma. IM, imagem da função é quem? São aqueles números que aparecem, que é 0, o 45, depois quem mais? O 90, o 135 e assim por diante. Então dá para perceber que esses números estão crescendo de 45 em 45, ou seja, eles são os múltiplos de 45. Poderia escrever assim também, ó, y pertence ao conjunto dos números naturais, tal que y é múltiplo positivo, né? Colocar aqui múltiplo positivo de 45, beleza? Na verdade, positivo não, poderia colocar ali não negativo, tá? Porque no caso o zero também faz parte da imagem. Então deixa eu apagar e positivo aqui eu vou colocar não negativo, que não pode ser um número negativo. Múltiplo não negativo, aí eu vou subir aqui, tá? Não negativo de 45. Vamos lá para a questão número 2. Uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. Então vamos lá, faça uma tabela que relaciona o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Depois eu quero criar uma fórmula para essa situação e generalizar a fórmula usando x e y, determinar o domínio, contradomínio, imagem da forma generalizada. Então vamos lá para fazer a primeira coisa. A primeira coisa que pediu foi uma tabela. Então vamos lá tentar fazer uma tabela aqui mais ou menos organizada, tá? Então olha só, se o cliente não gastar nada, 0 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai gastar R$ 90 mais 2,40 vezes 0, beleza? Porque não gastou nenhum minuto, ok? Então 90 mais 2,40 vezes 0 é 0. Então 90 mais 0 é 90. Se ele gastar 1 minuto, ele vai pagar 90 mais 2,40 vezes 1, que é igual a 2,40 vezes 1 é 2,40, mais 90 é 92,40. Beleza? Aí vamos lá, continuando. Vamos fazer aqui para 2. Vai ser 90 mais 2 vezes 2, 2,40 vezes 2, tá? Então, na verdade, eu vou ter que aumentar, para cada minuto que passa, que ele gasta, ele vai aumentar R$ 2,40. Então, aqui seria 90 mais 2,40 vezes 2 é 4,80, então vai dar 94,80 centavos. Então, posso continuar aqui, mais algumas, tá? Fazer aqui para 3 minutos. Se ele gastar 3 minutos, se fazer 3 minutos de ligações, ele vai pagar 90 mais 2,40 vezes 3, então vai dar 90 mais 2,40 vezes 3 é R$ 7,20, vai dar R$ 97,20. E eu posso estar continuando aqui, tá? Fazer só mais um aqui. Se eu gastar 4 minutos, vai pagar R$ 90 mais 2,40 vezes 4. 2,40 vezes 4 é 9,60, então vai pagar 99,60 centavos, beleza? Aqui se você quiser colocar um zero aqui, beleza, mas se não colocar, não tem nada a ver não, tá bom? Então, o que mais que pediu? A tabela, nós fizemos a tabela, aí depois está pedindo o seguinte, cria uma fórmula para essa situação. Então, a fórmula que eu vou encontrar aqui, ó, vocês podem verificar que é verdade, que é o seguinte, eu vou pagar R$ 90 fixos mais 2,40 vezes o tempo que eu gastar, ou seja, quantos minutos eu ficar. Então, eu vou chamar esses minutos de tempo, de M, tá? Esse minuto de M, então, essa é a fórmula que está pedindo, a expressão que vai determinar quanto que eu vou pagar, beleza? Aí depois, generalize a função usando x e y, beleza? Aí depois, generaliza a fórmula. Então, a fórmula seria o seguinte, eu vou chamar ela aqui, ó, de f de x igual a 90
mais 2,40 vezes x, ok? Porque o valor que eu vou pagar depende de x. Então, a melhor expressão que representa essa situação seria essa aqui. Então, essa aqui é a minha função, minha forma generalizada, beleza? O que está pedindo aqui, ó. Generaliza a fórmula usando x e y. Aí depois eu quero saber o seguinte, determine o domínio e o domínio, beleza? Vou chamar aqui de D. O domínio é quem? Vamos olhar aqui para esta coluna. Então, nessa coluna aqui, só está aparecendo números naturais, beleza? Deixa eu escrever aqui de preto. Essa coluna aqui, que na verdade agora é meu x, e do lado de cá é meu y, tá? Então, aqui está aparecendo só números naturais. Então, eu vou falar que o meu domínio é o conjunto dos números naturais, ou seja, eu só vou gastar, digamos assim, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Não vai ter esse negócio de 1 minuto e meio, beleza? 1 minuto e 20 segundos. Então, a empresa, de alguma forma, ela vai arredondar esses valores. Então, o domínio aqui seria o conjunto dos números naturais, beleza? Se eu pudesse ter qualquer tempo, aí seria o conjunto dos números reais. Mas aqui eu vou usar o conjunto dos números naturais, beleza? Que mais? Conjunto de números reais positivos, tá? Seria outra situação. Mas para a gente aqui, o conjunto dos números naturais é suficiente para o domínio. Depois o contradomínio. Eu posso falar que o contradomínio, olha só, são números aqui maiores do que 90, beleza? Só que tem números naturais, tem números decimais, beleza? Tem o 90, 92,40, então tem números decimais e tal. Eu poderia falar que isso aqui, o domínio, seria o conjunto dos números racionais, beleza? Positivos. Mas se eu colocar aqui o contradomínio é o conjunto dos números reais, eu não vai estar errado, beleza? Digamos que eu estou pegando um contradomínio maior, mas maior entre aspas, tá? Então, vamos colocar entre aspas aí essa questão de maior, porque é um pouquinho delicado de falar de conjuntos, quem é maior e quem é menor que quem, beleza? E depois, o que eu vou fazer? Tá pedindo, né? O contradomínio eu já fiz. E eu quero a imagem. Então, a imagem eu vou chamar aqui de M. E a imagem vai ser quem? Eu vou escrever assim, ó. A imagem vai ser 90. Depois, 94,4. 94,8, ponto e vírgula. Então, eu estou olhando essa coluna aqui do Y, tá bom? Depois 97,2, depois 99,6 e assim por diante. O que você tem que ter em mente é que esse valor está aumentando de 2,40 em 2,40, tá? Então essa seria uma maneira da gente escrever o conjunto imagem. Questão número 3. Ao preparar uma festa, o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Faça uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas à quantidade de salgados que o senhor Manuel terá que comprar. Depois, crie uma fórmula ou lei, né, para essa situação. Generalize a fórmula usando x e y. Dê o domínio, contradomínio e imagem da forma generalizada. Então, é fazer exatamente o que nós vínhamos fazendo. Vamos fazer uma tabela aqui, tá? Deixa eu melhorar, porque não ficou legal. Ficou muito torto. Vai ficar torto, mas não precisa ser tanto, né? Então, tá aqui. Vou começar aqui minha tabela. Aqui eu vou colocar 0 pessoas. Quantos salgados que eu preciso comprar se tiver 0 pessoas. Se tiver 2 pessoas. Se tiver 3 pessoas. Se tiver 4 pessoas, se tiver 5 pessoas, beleza. Aqui já dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Se tiver 0 pessoas, ele vai comprar quanto? Ele vai comprar 60 mais... Esse 60 é fixo, tá? 60 mais 0, ok? Então eu vou ter, deixa eu ver, 8 pessoas. Mais 0, beleza. Isso aqui seria 8 vezes 0. Aqui vai dar 60. Depois o que vai ter? Vai comprar 60 mais 8 vezes 1, né? Para cada pessoa que vier, vai comprar 8 salgados. Está contando que cada pessoa come 8 salgados, então 8 vezes 1. E aqui vai dar 68. Para duas pessoas, vai ser 60 mais 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, tá? E aqui vai dar 76. 60 mais 16. Para 3 pessoas, seria 8 salgados para cada uma dessas pessoas,
8 vezes 3 é 24, mais 60, 84. Para 4 pessoas, vai ser 60, que ele compra para sobrar, tá bom? Mais 8 vezes 4, 8 vezes 4 é 32, mais 60 dá 92. Aí, continuando, eu vou ter aqui, para 5 pessoas, vai ser 60 mais 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40, mais 60 é igual a 100. Ou seja, se tiver 5 pessoas, ele vai comprar 100 salgados. E assim por diante. Então, a tabela nós fizemos, tá? Que é só alguns valores, já tem a noção de como vai ficar, como está se comportando. Aí depois está pedindo o seguinte, faça a tabela, nós fizemos, cria uma fórmula, tá? Então, a fórmula que nós vamos criar é o seguinte. A fórmula será o quê? A fórmula vai ser 60, que é a quantidade de salgados que ele compra fixo, mais 8 vezes S, tá? Esse S aqui eu estou pegando aqui da palavra salgado. Então, 8 vezes S, que é salgados. Então, ou melhor, salgados, 8 pessoas, né? Vou colocar aqui 8 pessoas, preparar a festa de acordo com as pessoas. Então, deixa eu mudar ali e colocar um P de pessoas, tá? 8P. Então, seria 60 mais 8 vezes P. Cada pessoa com 8 salgados. 8 vezes, se vier 10 pessoas, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui, se tiver 10 pessoas, vamos lá ver quantos salgados que vai ter que comprar. Aí eu faria o seguinte, eu pegaria 60 mais 8 vezes 10, tá? Acho que dá para entender aqui, 8 vezes 10. Isso aqui vai dar 60 mais 80, que vai ser 140 salgados. Então, se tiver 10 pessoas, você vai comprar 140 salgados. Continuando aqui, depois eu preciso generalizar a fórmula para x e y, tá? Então vamos lá, a minha fórmula era 60 mais 8p, então eu posso escrever assim, ó, f de x, uma função f de x é igual a 60 mais 8x, ok? Então, à medida que eu substituir o valor de x aqui, ó, eu vou encontrar a quantidade de pastéis. Então, o y aqui é a quantidade de pastéis, não, salgados, ok? A quantidade de salgados. E o x, para mim, vai ser a quantidade de pessoas presentes nesta festa. Então, a quantidade de salgados depende da quantidade de pessoas que tem na festa, beleza? Aí depois, o que eu preciso? Eu preciso encontrar o domínio, tá? O domínio, como o domínio é o x, e o x representa a quantidade de pessoas, então nessa festa pode haver quantas pessoas? Aí eu vou olhar nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna pode ter 0 pessoas, 1 pessoa, 2 e assim por diante. Então, permite qualquer valor, tá bom? Então, ou melhor, qualquer valor natural, né? Então, aqui o conjunto dos números naturais é meu domínio. Aí depois, aqui ó, não posso ter número negativo, não vai ter menos 10 pessoas, são só valores positivos, tá bom? Aí depois, o que acontece? Eu quero o contradomínio, que eu vou chamar aqui, ó, que eu venho chamando de CD. Contradomínio seria o conjunto em que a imagem está incluída, tá? Então, seria, vou olhar aqui essa coluna aqui, ó. Aqui tem o 60, 68, 76, 84, 92, 100. Então, são só números naturais. Se são só números naturais, eu posso dizer que o contradomínio também é o conjunto dos números naturais, só que a imagem, por sua vez, é quem? A imagem é o 60, beleza? Então, pode ser que vai comprar 60 pastéis, ele pode comprar 68 pastéis, 76, 84, eu estou pegando esses valores dessa tabela aqui, tá? Dessa coluna, 60, 68, 76, 84, 92, 100. E vocês já perceberam que a quantidade aumenta de 8 em 8, ok? Então, são os múltiplos de 8, ou melhor, a partir do 60 eu vou somar de 8 em 8, ok? Eu ia falar que é os múltiplos de 8 maiores que 60, mas o 68 não é um múltiplo de 8, ok? É o 64 que é múltiplo de 8. O primeiro múltiplo de 8 é assim, na casa dos 60. Então, a maneira de representar a imagem seria dessa forma aqui, ok? Você pode colocar alguns elementos, já dá para descobrir o segredo dessa sequência e você coloca reticências. Questão número 4. Seja D 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem o conjunto CD, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faça um diagrama da função f de D em CD, ou seja, desse conjunto nesse conjunto aqui, tal que f de x é igual a 2x, onde D seja o domínio, CD o contradomínio,
e IM o conjunto em imagem. Então, olha só, uma maneira da gente visualizar isso, eu quero um diagrama, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, e vamos colocar os elementos aqui do conjunto D. Esse aqui é meu conjunto D. Então, aqui o 0, ou melhor, tem 6 elementos. Então, vou fazer 6 pontinhos aqui. 3, 4, 5, 6. Eu tenho o 0, tenho o 1, tenho o 2, 3, 4. Eu acho que eu posso fazer isso maior, pessoal. Vou fazer aqui maior só para a visualização ficar um pouco melhor, tá bom? Então, deixa eu mudar o diagrama aqui, fazer ele um pouco maior. Então, tá aqui. Do lado de cá eu vou precisar de outro diagrama. Então, vou fazer aqui o conjunto D e aqui o CD. Então, vou colocar os pontinhos aqui. Eu preciso de 6 pontinhos. 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, isso. E no outro vai do 0 até o 10. Então, eu preciso de 10 pontinhos. 11 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que é o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 9, 10. Beleza? Agora eu estou pedindo o seguinte, para eu relacionar esses dois conjuntos usando essa função aqui. Ou seja, eu vou fazer assim, ó. Lá no conjunto D tem o elemento 0. Então, eu vou fazer que f de 0 vai ser 2 vezes 0, que é igual a 0. Depois, f de 1 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, o que eu vou ter que fazer depois? Eu vou ter que vir aqui, ó, ligar. Quando aqui no D eu peguei o 0, ele associou a qual elemento? Associou ao 0. Quando eu peguei o 1, ele vai associar a quem? A imagem dele é quem? O 2. E assim por diante. Então, vamos continuar lá. Qual é a imagem de 2? A imagem de 2 é f de 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. F de 3, quem é a imagem de 3? Seria 2 vezes 3, que é igual a 6. Quem é a imagem do 4? A imagem do 4 é 2 vezes 4, que é igual a 8. Quem é a imagem do 5? F de 5, que é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, vamos lá ligar esses pontos. A imagem do 1, do 2 é 4, né? 2 vezes 2 é 4. A imagem do 3, nós vimos que é 6. A imagem do 4 é 8. E a imagem do 2 é 10. Então, tem a setinha aqui. Então, nós já fizemos o diagrama. E eu vou identificar aqui também, ó, quem é o conjunto em imagem. Beleza? O contradomínio é todo mundo que está aqui no... Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar melhor. O domínio é o conjunto D, então tá vendo? Todo mundo aqui, ó, tem uma setinha, tem uma flechinha que está saindo dele e está chegando aqui no contradomínio. Então aqui no contradomínio sobraram alguns elementos, mas isso não tem problema, beleza? Só que eu vou falar que a imagem da minha função f de x igual a 2x para esses valores aqui, ó, para esse domínio, para esse contradomínio, ou seja, ou melhor, para esse domínio aqui, quem é a imagem da função? A imagem é o 0, são os números aqui, ó, que receberam flechinhas. O 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E eu vou escrever isso para vocês. Eu vou falar que a imagem eu vou colocar aqui de f, né, que a imagem da função f é quem? É o 0, depois o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, ok? Não coloca isso, coloca vírgula, tá bom? Então, essa é a nossa questão número 4.
Número 6. Num clube com 76 atletas, sabe-se que 24 jogam vôlei, 18 jogam vôlei e futebol e 45 jogam futebol. Quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Então, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Eu vou usar um diagrama aqui, diagrama de Venn, ok? Na verdade, aqui meus desenhos estão ficando legal, mas dá pra gente resolver a nossa questão. Então, olha só. Esse primeiro conjunto aqui, eu vou falar que são os que jogam vôlei, eu vou chamar de V. E esse aqui é os conjuntos das pessoas que jogam futebol, beleza? Então, olha só. Que jogam vôlei, eu tenho quantas pessoas jogam vôlei? 24. Eu tenho 18 pessoas que jogam os dois, então vai estar aqui na interseção, tá? Então está aqui nos dois conjuntos, 18. E tem 45 que jogam futebol, 45, beleza? Então, olha só, eu ainda posso falar o seguinte, que tem aquelas pessoas, pode ser que tenha, né? Aquelas pessoas que não jogam nenhum. Então, aquelas que não jogam nenhum, vai estar aqui fora, tá? Vou chamar essa quantidade de X. Então, tem X pessoas aqui que eu quero descobrir, né? Que são aquelas que não jogam nenhum, não praticam nenhum dos dois esportes. Olha só, quando eu faço esse cálculo, eu vou ter que considerar algumas coisas. Por quê? Esse 18 que está aqui na interseção, na verdade, ele deixa eu mudar a cor aqui do pincel para ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor. Aqui esse 18, ele está sendo contado aqui nesses 24. Então, eu vou subtrair, vou tirar aqui, ó, 18, vai sobrar 6. Significa que tem 6 pessoas que praticam apenas vôlei, tem 18 pessoas que praticam os dois esportes, e tem, vou tirar 18 aqui também, eu vou tirar 18 e vai dar, isso aqui vai dar 27. 27. Então, tem 27 pessoas, vamos lá, 27 pessoas que praticam apenas futebol, beleza? Por que eu fiz isso, gente? Porque eu estou contando 18, esses 18 praticam vôlei. Então, essas 18 aqui que praticam os dois esportes, eu estou contando ela, porque ela pratica vôlei e futebol. Então, eu descontei lá para descobrir as pessoas que praticam apenas vôlei, as pessoas que praticam apenas futebol, e aqui eu tenho as pessoas que praticam os dois esportes. Então, feito isso, o que dá para a gente fazer? Agora ficou fácil de terminar resolvendo nossa questão. Por quê? Se eu tenho aqui 6 mais 18 mais 27, isso aqui vai dar 24, né? 24 mais 27, que é igual a 51. E é legal quando eu encontro um 51, porque ele me faz lembrar do primeiro título mundial do Palmeiras. Ok? Beleza. Então, eu tenho 51 pessoas que praticam esses dois esportes. Pratico vôlei, eu pratico futebol, pratico os dois. Só que ao todo eu tinha quantos? Eu tinha 76 pessoas. Então, eu vou pegar essas 76 pessoas, eu vou tirar 51 que praticam esportes e vai me restar 25 que não praticam nenhum dos esportes. Então, quando respondendo a pergunta aqui, ó, quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Então, são 25 atletas, ok? Então, é um número bem grande aí de pessoas que não está praticando nenhum desses dois esportes, beleza? Essa foi a correção da semana 3 do PET do primeiro ano do ensino médio, né, o PET volume 2. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para você receber os vídeos em primeira mão. Assim que eu gravar e postar, você vai estar recebendo. E também não deixe de compartilhar os vídeos com seus amigos.